Estamos começando mais um BEI Entrevista, hoje com a participação especial do professor Quintino Oliveira. Quintino vai nos falar sobre o jornalismo em Santa Maria, sobre o curso de comunicação social e tudo mais dessa área que envolve a comunicação social aqui de nossa cidade. Professor Quintino, onde o senhor nasceu, quem foram seus pais, aonde foram seus primeiros estudos, enfim, e eu sei que o senhor não é de Santa Maria, como é que Santa Maria entrou na sua vida? Bom, muito simples. Eu nasci num lugar muito estranho, né? Eu nasci num lugar chamado Boca da Picada, que hoje pertence a Toropi, que naquela época era uma vila, aqui bem pertinho de Santa Maria, e que hoje é um município. Boca da Picada era um vilarejo, tinha apenas uma igrejinha e meia dúzia de casas, não mais que isso. Meu pai era escrivão, ou auxiliar de escrivão, e eu nasci então aqui, onde hoje é Toropi, que pertencia a Tupanciretã, enquanto vila que era, vila de Toropi. Aqui eu fiquei, aqui em Toropi, até os 2 anos. Aos 2 anos eu mudei mais para o interior de Tupanciretã, propriamente dito, já num lugar chamado, próximo à igrejinha dos Quevedos, hoje o município de Quevedos, que foi fundado pelo meu bisavô, e essa é uma outra história para um outro dia. Quevedos tem história, porque o meu avô veio, comprou terras, tomou conta de outras, como era próprio da época, e ali ele teve muitos filhos, e no final os filhos não tinham mais com quem casar, e começaram a casar com as índias da região, o pessoal das tribos caigangues, parece, que habitavam aquela região na época, e uma dessas aí foi a minha avó paterna, que isso aí é uma outra história. Morando então no interior de Tupã, eu fiquei até os 4 anos, muito pouco, bem no interior. Aos 4 anos de idade eu vim para Tupanciretã, aí para a cidade de Tupanciretã, finalmente uma cidade. E aos 4 anos, aí eu fiz as primeiras letras, como se diz. Eu fui colocado numa escola particular, aprendi a ler e escrever, e aos 8 anos de idade eu já fui fazer um teste e entrei no ensino primário, que se chamava, né? Entrei no 2º ano do ensino primário, lá em Tupanciretã, no colégio de lá. Mais tarde eu fiz o ginásio, no ginásio estadual de Tupanciretã, e aí começam as coincidências. O meu diretor lá no ginásio foi o padre Rômulo Zanchi, mais tarde foi o Constantino Augusto Reis, que vieram para Santa Maria, onde nos reencontramos na abertura do científico, do Manuel Ribas. O científico estudou aqui. Aí que terminado o ginásio lá em Tupanciretã, eu não tinha onde continuar lá, eu vim para Santa Maria para estudar em 1954. Que era normal na época isso, né? Santa Maria era o centro do estudantil. Exatamente, era um centro. E nós viemos de lá, vários colegas, na época, em 54, para continuar os estudos aqui. Alguns fizeram o clássico, que funcionava junto ao Colégio Santa Maria, dos Irmãos Maristas, e outros, como eu, fizeram o científico. E eu pertenço à primeira turma do Colégio Estadual Manuel Ribas, cujas aulas começaram lá no Bilac, que foi cedido ao Estado, porque o colégio, o atual Colégio Estadual Manuel Ribas, que está ali naquele prédio, ele estava sendo restaurado justamente para funcionar ali o colégio, o Maneco. E só foi funcionar em agosto de 1954. Aí então nós já tínhamos terminado o primeiro semestre lá no Bilac, viemos para o colégio, já sede própria do Maneco. Reformado, bonitinho. Bonitinho, pintado, cheirando a tinta. E em agosto, dia 24, acontece um fato histórico que marca a minha vinda para o colégio. Dia 24 de agosto, eram 8 e pouco da manhã e não batia para começar as aulas. Lá havia um sino nos fundos do colégio, até hoje está lá, eu acho que 24 de agosto. 24 de agosto, não começava a aula, não batia e tal. O que houve, o que não houve? A gente tinha que fazer aqueles bolinhos, né? O que será que aconteceu? Quem é que morreu? Está ali um pouquinho o padre Rômulo Zanchi, acompanhado do professor Adelmo Timageno, que era o secretário do colégio, comparece numa alta escada, batem o sino, vem a garotada toda para ali e eles comunicam que o presidente da República havia se suicidado. 24 de agosto de 1954. E seguida de uma recomendação de que nós voltássemos para casa, de preferência não subíssemos a Avenida Rio Branco, onde os ferroviários já começavam movimentos
que eu até hoje não entendi bem se era protesto ou era uma manifestação de repúdio àquilo que eles consideravam que levaram o Getúlio ao suicídio, que eram forças, né? E depois na carta dele ele diz ali... Carta testamento. Algumas coisas... Enfim, havia um protesto popular contra o fato do Getúlio ter se matado. Foram grandes, né? Mas isso aí define mais ou menos a minha vinda para Santa Maria, em 1954. Assim começa. Meus pais, José Alves de Oliveira, Jovenina Correia de Oliveira. Meu pai, como eu já disse, começou a trabalhar como escrivão, trabalhou com várias atividades e depois veio para Tupanciretã e foi funcionário do Instituto Sul-Rio Grandense de Carnes, que foi quem construiu o grande frigorífico que até hoje existe lá. Não tão grande hoje em dia, porque as coisas não andaram bem. Os prédios, a vila toda que constitui o frigorífico de Tupanciretã foi arrendado para firmas particulares, cooperativas, enfim, as coisas não funcionaram muito bem e hoje ele está meia boca, como se diz. E aí, o jovem Quintino se formou no científico? Não, aí terminamos. Universidade? Aqui, terminei o científico e tal. Eu dei uma travada no científico porque eu tive uma decepção no terceiro ano. Eu estava preparando o vestibular e acabei rodando em matemática no terceiro ano. E fiquei em segunda época e rodei na segunda época porque eu estudei para o vestibular, não dei muita importância para a segunda época e marchei na segunda época. E aquilo me chateou bastante. Eu digo, quer saber de uma coisa? Vou para o exército, estava na hora, vou servir, depois eu vou pensar nesse negócio, quando é que eu vou continuar. Aí entrei no exército em 57 e ao mesmo tempo já me preparando para repetir o terceiro científico, não mais no Maneco, porque surgiu uma pequena incompatibilidade com a professora de matemática, por razões óbvias, né? Eu não sabia nada de matemática, não gostava porque não sabia e não sabia porque não gostava. Mais tarde fiquei grande amigo da professora Irma Peroni, que me desculpe, professora Irma, mas naquela época a gente não se entendia. Muito tempo depois eu encontro a professora Irma no vestibular, quando eu, presidente da Coopervis, chamei os professores. Aparece a professora Irma, digo, dona Irma, não lhe disse que eu ia vencer na vida sem saber matemática? Claro, foi uma frase um pouco deselegante. Desagravo, até porque eu não venci porra nenhuma, mas pelo menos eu estava numa situação bem melhor já do que ela podia imaginar. Eu digo, dá para... Porque eu fui para o Colégio Santa Maria e lá eu consegui aprender matemática. Gostei de matemática, estudei matemática e por isso que eu aprendi o suficiente para ser aprovado. Com o irmão Avito, que é outra história. Deu para passar no vestibular depois? Daí eu fiquei um tempo trabalhando e tal, casei inclusive, né? E digo, bom, agora vamos continuar os estudos, fui para a faculdade. Na época eu tinha uma série de coisas que eu queria fazer, mas o que se proporcionou com maior facilidade foi fazer medicina veterinária. E eu nunca neguei, eu fui fazer medicina veterinária porque eu era apaixonado por biologia, consequentemente eu gostava muito de ciências médicas, o curso de medicina humana eu não podia fazer, porque eu precisava trabalhar e o curso ocupava o dia inteiro. Trabalhava em que nessa época? Eu já era radialista desde 58, porque aí nós vamos voltar atrás. Em 58 eu entrei para o rádio. Antes de entrar na faculdade? Antes de entrar na faculdade. Logo depois eu entrei na faculdade, mas eu demorei um tempo ainda me preparando. Aí eu entrei para o rádio, mais tarde eu casei. Qual era a rádio? A rádio era a Rádio Santa Marense. Então vamos pegar essa linha do rádio aí para finalmente chegar na resposta à pergunta que era sobre jornalismo. Então essa coisa da matemática ficou esclarecida aí, que me perdoe. É um pequeno contratempo. Né? Mas eu digo, hei de fazer outras coisas que não tenha muita matemática. E nas ciências médicas, a única coisa que me pegava de vez em quando é quando a gente ia estudar bioestatística, apareciam uns cálculos lá, eu pedia para sair da sala, deixava com os outros, pegava os números prontos. Mas rádio. Surgiu uma vaga na Rádio Santa Mariense, porque estava indo embora de Santa Maria para a Rádio Guaíba, que levava o pessoal daqui. São Gabriel e Santa Maria eram celeiros de locutores. São Gabriel mandou gente, inclusive, como o Heron Domingues, que foi para o Rio de Janeiro e se notabilizou como repórter. Muitos locutores saíram de São Gabriel e também Santa Maria. Santa Maria mandou o Naldo Freitas, o Petrônio Cabral, mandou... Bom, alguns aí que eu nem me recordo agora o nome, mandou muita gente e mandou o Marcos Vezendonck. O Marquinhos Vezendonck foi para Guaíba, ficou uma vaga aqui na Santa Marense. A Santa Marense só tinha 4 locutores. Só tinha 4 vagas, né? Com esses 4 ela fazia o seu período normal,
porque ela funcionava das 7 da manhã às 11 da noite só. E com isso a gente trabalhava lá 4 horas no microfone e nunca mais do que 4 horas, incluindo as duplas que se faziam nos noticiários. Então eram 4 vagas, só tinha 4 vagas na rádio, saiu um, ficou uma vaga ali. Daí um amigo meu, colega de aula inclusive, o Naldo Charão de Freitas, que mais tarde foi para Guaíba também, e que muito mais tarde me convidou para ir, mas também aí já é uma outra história. Eu vou para Santa Mariense e começo a me interessar. Eu sempre fui apaixonado por rádio desde criança. Eu pegava uma taquarinha, botava uma lata em cima aqui, uma latinha assim. Fazia um microfone. Era um microfone, eu apresentava espetáculos de auditório, eu sempre tinha essa mania de apresentador. Por quê? Porque em Tupanciretã, embora na minha época de menino não houvesse rádio, tinha um cidadão lá que era apaixonado por essa coisa de espetáculos, de shows, etc. E ele fazia no cinema festivais de músicas e talentos locais que se apresentavam como se fosse um programa de televisão. Se fosse isso hoje era só... Tupanciretã na década de 50. É, exatamente. Antes, lá por 49, 48, 50... 54 foi que eu vim. 51, 2, por aí. Nessa época. Fim de 40, início havia festivais nos fins de semana no cinema com talentos locais. Que se fosse hoje, você botava as câmeras na frente e eu apresentava, era um espetáculo de auditório. E eu ficava lá na plateia torcendo, de vez em quando eu subia o palco para ver quem é que comia a maçã mais rápido, por exemplo, para citar uma das brincadeiras. Eu me lembro que uma vez eu fui lá e comia a maçã mais rápido, ganhei um prêmio, né, que era uma entrada de cinema, essas coisas. Eu muito metido, muito exibido, e tem uma razão, eu vou explicar. Eu vivia participando dessas coisas, depois eu reproduzia tudo isso em casa com a gurizada, e brincava de auditório, apresentava, aqui vem o fulano e tal, papapá. Eu era tarado por isso. Aí surgiu. Devo te dizer que na minha casa não tinha rádio. Na minha vila havia muito pouco de rádio. 2 ou 3 em toda a vila. Rádio era uma coisa muito escassa em 1949, 50. Quando terminou a guerra, quando deu no Repórter Esso, que a Segunda Grande Guerra tinha acabado, na minha vila onde eu morava, na minha redondeza, no meu entorno, ali tinha um rádio. Um morador tinha rádio. Pegou, botou o rádio na janela e veio todo mundo. E mesmo assim veio essa paixão toda. E eu me apaixono por um veículo, por uma coisa, porque eu sou do tempo que achavam que tinha uns homenzinhos que falavam dentro, né? E mesmo assim eu me apaixonei por isso. Entro na Santa Mariense e, poxa vida, a rádio que tinha um padrão de locução espetacular. Eu fiquei um mês treinando para entrar. O pessoal exigindo aqui, dali e tal. Era o grande meio de comunicação da cidade naquela época. Tranquilamente. A Santa Mariense tinha uma qualidade muito boa, com um equipamento muito superior à Rádio Membuí, que já existia desde 1942 em Membuí. Mas em Membuí, em 1958, ela já estava ficando velha. E como ela era sozinha, estava de dona do campinho, não estava crescendo. Como estava acontecendo já grandes modificações no rádio em São Paulo, no Rio. E Membuí estava meio paradona no tempo e tal, de repente surge uma concorrente, um equipamento de última geração. Santa Mariense. A Santa Mariense, que foi uma emissora de rádio que era do João Goulart, e em sociedade com o seu César Ugaldi, mais tarde o seu César Ugaldi... Era do Jango, então, da Santa Mariense? Atrás tinha o Jango. Bem atrás tinha o Jango. Na frente tinha o seu César Ugaldi, que depois ficou dono de tudo. E ele era um entusiasta do rádio, o seu César, vinha do Uruguai, ele era uruguaio. O Uruguai, por tradição, assim como a Argentina, sempre tiveram um rádio muito melhor que o nosso, até alguns anos atrás, nos dava de relho, né? Em qualidade de apresentação, em... Eu sinto saudade da El Mundo. Rádio El Mundo, eu via todas as noites Rádio El Mundo, eu via muito rádio lá. O César, que era castelhano, trouxe de lá aquele conhecimento, aquela qualidade. Ele que exigia locutores de primeiríssima qualidade. Ele ia lá, ouvia a gravação que a gente fazia, para ver se já estava bom. Você tem que dar mais ênfase aqui, ali. Eu digo, puxa vida, eu estou sendo testado aqui e vou ser julgado por um cara que está esquecendo de falar espanhol e não aprendeu a falar português ainda. Imagina que julgamento que eu vou ter. Mas era impressionante, o seu César era durão para... O cara para entrar lá na Santa Mariense não era fácil. Quanto tempo ficou lá, Quintino?
Fiquei 2 ou 3 anos, daí eu fui convidado para fundar a Rádio Guaratã. Continuamos. Mas lá na Santa Maestre surge um fato muito importante, que tem relação com o que eu vou contar, é que quando eu cheguei no rádio, finalmente me vi lá dentro, eu não estava satisfeito de ser locutor, tá, papapá. Eu ouvia os melhores locutores brasileiros, eu procurava sempre, porque eu tinha para mim o seguinte: vá fazer o que for, seja o que for, procure estar entre os melhores. Estude, treine, faça o que puder para estar sempre entre os melhores naquilo que você está fazendo, seja o que for. O importante é que você seja bom no que faz. O que faz é secundário. A gente pode fazer de qualquer modesta profissão uma grande profissão, uma grande razão para se viver feliz. É verdade. E até bem pago, né? Se a gente se esforçar um pouco, a gente acaba até ganhando razoavelmente bem. Então, eu tratei de melhorar cada vez mais essa coisa da locução, mas eu estava interessado em escrever também. Eu era fascinado por notícia, eu já queria escrever, eu queria aprender a redigir notícia. Eu queria saber onde é que eles tiravam, botava fone aqui e ficava ouvindo. Naquele tempo era síntese informativa que os caras pegavam aqui, os telegrafistas pegavam, tiravam uma cópia. Eu só não conseguia aprender nunca o alfabeto lá para o Morse, para poder ouvir aquilo. Nunca fui telegrafista. Mas eu pegava aquelas sínteses, que eram, como a própria palavra diz, era uma síntese da notícia. A gente tinha que depois botar as conjunções e acertar os verbos, tudo direitinho, e dar corpo àquilo ali, porque aquilo ali vinha na linguagem telegráfica. E eu comecei a pegar aquilo e fazer a notícia, redigir, criar um texto mais redondinho e tal. E, de repente, quando eu passei para frente, fui tocando, eu queria fazer radioteatro, eu queria fazer tudo. Eu fui fazer radioteatro. Se entusiasmou, pô. Tudo que diz respeito à rádio, eu passei por aí. A única coisa que eu nunca tive nenhuma vontade de fazer, porque você não teria feito, porque eu fazia tudo o que eu tinha vontade de fazer, com persistência, mas eu nunca tive vontade de transmitir futebol, essas coisas, nunca. Mas assim, brevemente, assim, eu já sei que tu passou no mínimo por 3 rádios. Sim, Santa Maria, Guaratã e Imembuí. Aí nós fundamos a Guaratã, ficou até um certo tempo, depois eu fui para Imembuí, que coincide com o término da minha faculdade, e quando eu estou na Imembuí, aí eu estou sendo frequentemente chamado para a universidade, antes mesmo de ser funcionário da universidade, recém-formado. Eu sou chamado ao gabinete, o Dr. Mariano me mandou para o Rio de Janeiro para fazer um curso de televisão, porque ele pretendia fazer... Mariano te chamou? Mariano Arrojo me chamou. Ele me conhecia de jornalista, de rádio, compreendeu? Porque eu andava com o meu microfonezinho entrevistando ele nos sonhos dele, eu acompanhava os sonhos do Dr. Mariano em toda parte. Registrava tudo isso, botava no ar, etc. E ia para os arquivos das fitas e tal. Então eu conhecia o Dr. Mariano e vice-versa, né? Ele me conhecia como radialista. Porque eu queria sair do estúdio, esse negócio de ficar só lá sentado, lendo, tal, muito bonitinho, mas eu queria ir para a rua. Eu queria tudo de rádio, entende? E com isso eu fazer jornalismo. Fazer rádio jornalismo. Aí eu entrei nessa, porque já desde 1960 eu tinha me registrado junto ao Ministério do Trabalho como jornalista profissional. Porque eu queria ter, além de ter o gosto de fazer, o prazer, eu queria ter o direito de fazer aquilo. Porque comentavam que, qualquer dia regulamenta essa profissão, não sei quem, e vocês não vão poder fazer isso. Eu digo, peraí, vocês não. Eu soube, não sei por quem, na época, em 1960, me toquei para Porto Alegre, fui ao Ministério do Trabalho, delegacia regional, o que precisa para se registrar como jornalista profissional? Precisa isso, eu vim para Santa Maria, preparei toda a minha documentação, fui a Porto Alegre, fiz uma entrevista na delegacia e está lá o meu registro. Jornalista. Jornalista profissional, sob o número 1900 não sei o quê, tinha só 1900 não sei o quê antes de mim, em todo o estado. Talvez um dos primeiros registrados aqui em Santa Maria. 1000 e poucos. Aqui em Santa Maria? Não, aqui fui dos primeiros, sem dúvida. Logo encontrei um grupo, quando foi lá por 66, 67, eu era presidente do sindicato dos jornalistas. E naquela época o que a gente lutava era pela regulamentação da profissão de jornalista, não havia regulamentação. Tu vê, depois de tanto tempo nós continuamos com essa peleia ainda. Aí vem aquela história, a profissão não está devidamente regulamentada, agora está se discutindo recentemente aqui. O diploma, né? Se vão... Bom, mas finalmente a profissão foi regulamentada. Aí eu faço questão até de render uma homenagem a um ministro, e é um ministro da era militar, que foi quem finalmente, depois de 20 anos de luta na categoria,
prometeu e cumpriu, que ia regulamentar a profissão de jornalista. Jarbas Gonçalves Passarinho. Foi ele. Coronel. Coronel Jarbas Passarinho. Eu era presidente do sindicato, recebi um convite da Federação Nacional dos Jornalistas. Bom, na condição de jornalista, de presidente do sindicato aqui, o nosso sindicato era bem pequenininho, era 20 sócios por aí, não mais que isso. Porque tinha muito pouca gente devidamente registrada aqui na época. Por aí, em torno de 20. Me lembro de alguns, não vou citar nenhum, porque eu vou faltar com muitos, então eu prefiro não dizer ninguém. Tem os que estão por aí até hoje ainda trabalhando, e a maioria está aposentada, né? E o nosso sindicato era pequenininho, mas nós não abríamos mão e nunca quisemos entrar no de Porto Alegre, porque havia um sindicatinho pequeno lá em Passo Fundo, outro em Santa Maria, e o grande, que era o de Porto Alegre, claro. O Rio Grande do Sul tinha 3 votos na Federação Nacional dos Jornalistas. Era muito? Muito. Os outros estados, todos tinham um voto só, porque eles tinham um sindicato só na capital. O Rio Grande do Sul, com aquela história de ser meio bairrista, né? O pessoal de Passo Fundo fez o deles, o nosso é o nosso. Não tem nada a ver. Porto Alegre fez o deles. Aí a gente se uniu na luta pela regulamentação, que era a luta da época, e chegamos à conclusão que era muito bom, porque quando a gente chegava lá na Federação Nacional, nós tínhamos 3 votos. Isso valia para nós. Então, as nossas teses aqui do Rio Grande do Sul, sabe que o Rio Grande do Sul, nessa coisa, ele é meio legalista, né? Até tem gente que acusa o Rio Grande do Sul que é excessivamente legalista. Aqui surge uma lei, todo mundo quer cumprir de qualquer jeito. Às vezes é bom, mas às vezes leva a gente até a entrar pelo cano, em certas situações. Algumas encrencas aí. Algumas encrencas. Mas nós, como legalistas, então, nós levamos, e temos consciência disso, e nós levamos grandes contribuições para... Quintino, o nosso tempo está acabando. Não vai dar. Eu vou ter que falar, que eu acho que mais uns 3 ou 4 programas, no mínimo, para nós conversar o mínimo que eu sei que o Quintino sabe. Mas ele vai agora nos contar como é que eles conseguiram fazer um curso de comunicação social e rapidamente, porque o nosso tempo está acabando. E aí eu prometo para vocês que eu vou trazer o Quintino aqui para falar sobre a TV Santa Maria, que ele também é um dos fundadores. Não, a TV Imembuí. TV Imembuí, no caso, né? Depois Santa Maria. Nas histórias das fundações tem a Rádio da Universidade, tem a TV Imembuí, tem a Rádio Cultura, FM, fica tudo... É um construtor de meios de comunicação. Vamos lá, Eu vou te responder. O curso de comunicação, tu quer saber o daqui? Isso. Nós, aquele grupo de jornalistas ali, e todos os que trabalhavam em rádio e jornais, na época, éramos convidados sempre no fim do ano pelo Dr. Mariano para um jantar de fim de ano. Ele sempre foi muito agradecido, porque a imprensa local ajudou muito o Dr. Mariano. Ele pegava o jornal, botava embaixo do braço, levava para Brasília, para o Rio, na época, onde o Ministério foi durante muito tempo, e lutando pela universidade, aquele sonho dele. E eles, olha aí, a comunidade exige, a comunidade precisa, a comunidade aplaude, a comunidade colabora, enfim. E a imprensa era realmente onde ele colocava todas as novidades. Então nós tínhamos intimidade com o doutor Mariano e numa dessas ocasiões a gente pediu, em nome do sindicato, que ele criasse, já que estava criando vários cursos, já com vistas à universidade, que estava para acontecer, que ele criasse um curso de comunicação social aqui, que nós queríamos aperfeiçoar o nosso pessoal, e muitos de nós iríamos fazer o curso e outros que viessem já fariam o curso para engrossar as nossas fileiras. Então, porque embora a gente, mais tarde, haja até discussão desse negócio, puxa, vocês querem um curso de comunicação social, isso aí vai tirar o emprego de quem não tem o curso. O que nós queríamos era aperfeiçoar, regulamentar e legalizar a situação dos que estavam trabalhando e, a partir dali... Valorizar a profissão. Valorizar uma profissão, criando um curso superior, porque eu sempre pensei assim, não mudei nada. Eu acho que a prática é fundamental, evidente, mas que é preciso teoria, é preciso estudar em profundidade as teorias da comunicação social, porque é uma profissão muito importante. A gente não pode esquecer que a gente, de uma forma ou de outra, mal ou bem, a gente é formador de opinião. E a gente tem responsabilidade sobre aquilo que a gente diz. E eu acho que a gente tem que estudar profundamente. Então, nós sempre fomos a favor. E nesse grupo que pedia, estava o doutor Antônio Obelin, estava o Wilson Maita,
Estava o Edmundo Cardoso, estava o Quintino Oliveira, estava o Hélio Ribas, que era professor, enfim, havia um grupo de professores, e a essa altura eu já estou formado. O Hélio foi meu professor lá. Quer dizer, nós já tínhamos formação superior, quase todos, em outras áreas. O que nós estávamos querendo era que houvesse a possibilidade do sujeito ter formação superior naquilo que ele trabalha. E não precisasse trabalhar numa profissão e ter formação na outra. Né? Porque na época era muito comum, o cara fazia direito e ia trabalhar no jornalismo. Menos mal. O pior é o cara que não tinha oportunidade, às vezes, de fazer curso nenhum. Porque cursos de aperfeiçoamento profissional havia muito poucos, de nível médio nenhum. Então o cara entrava e era só aprendendo aqui e ali, uns com os outros. Nós queríamos. Mariano, como é que foi e sensível? Ele sempre recebeu isso aí muito bem. Vamos ver, vamos lá. De repente, sem mais nem menos, ele nos dá a notícia que ia criar o curso. Criou, chamou o Antônio Abelim para lá, para ser o primeiro coordenador do curso, tal, porque era um dos que pedia. E logo, eu já estava na universidade lecionando, já estava fazendo uma outra carreira paralela lá dentro. E aí ele só me chamou para criar a rádio da universidade, porque ele desistiu do... Quarta rádio, então, que tu criou? Desistiu da televisão, que ele não pôde criar, porque os militares resolveram não dar emissoras de televisão para as universidades. Tinham muito medo que o veículo pudesse servir para propaganda antimilitar. Uma grandíssima besteira. Quintino, infelizmente... não, eu sei. Nosso tempo acabou. Eu disse. Mas eu prometo que vou trazer ele aqui para ele nos contar sobre as 4 rádios, no mínimo, que ele fundou, uma televisão, um curso e outras tantas mais que eu sei, mas ele vai nos contar depois. Muito obrigado pela participação. Pela oportunidade, eu gosto muito sempre de contar história. Acho que as histórias devem servir para alguma coisa, né? Pelo menos para a turma saber que história é esse jornalista provisionado. Quando eu fui lecionar no curso de comunicação, houve quem dissesse, mas esse cara não é nem formado. Mas e precisa? Não. Legalmente eu tenho todos os direitos, porque naquela época, lá em 1960, eu saí correndo atrás do direito, para depois poder exigir o cumprimento da lei. Muito obrigado pela participação, muito obrigado a vocês. O Portal Bay e o Bay Entrevista voltam na próxima.